Olá a todos, sejam bem-vindos a essa nossa nova aula. E no vídeo de hoje eu vou sair um pouquinho do tema da sociologia para entrar um pouquinho no ramo das ciências da linguagem. Por quê? Eu passei um trabalho recentemente para os meus alunos lá da escola, em sociologia, e eu percebi que muitos deles, muitos bons alunos, tiveram dificuldade em desenvolver um texto a partir de um tema que eu sabia que eles conheciam, porque era um tema que a gente discutiu em sala de aula, eles participaram, e eu vi que eles sabiam do tema, gostariam de discutir a respeito, mas tiveram dificuldade em colocar no papel, entre aspas, essa dedicação deles nos estudos. Então, uma das minhas alunas me pediu que eu fizesse um vídeo ensinando mais ou menos técnicas ou práticas ou dicas para uma boa redação. Tá? Não exatamente para uma boa redação, mas para uma boa escrita. E é isso que eu pretendo fazer nesse vídeo de hoje. Eu vou trazer algumas ideias, né, a partir das quais vocês podem começar a refletir, começar a pensar, né, e vocês podem começar a colocar em prática a partir de agora. 2 pontos antes de a gente ir para essas dicas o áudio está horrível, eu sei, tem algum louco apaixonado, vizinho aqui meu, que colocou uma música muito alta, só que eu sou uma pessoa que procrastina muito, então eu sentei e vou ter que terminar esse vídeo hoje, porque senão esse vídeo nunca mais vai ser gravado. Então, vamos continuar com o vídeo. Ponto 2, tem muitos bons vídeos na internet que falam desse mesmo tema, então vocês podem devem pesquisar outros vídeos, outros textos que ensinam a escrever, porque eu sou um professor de sociologia e não de literatura, então pode ser que o que eu fale aqui já seja senso comum e as práticas mesmo decisivas não sejam abordadas aqui. Mas vamos lá. Quando a gente fala de uma redação, nós precisamos ter em mente que antes de escrever, nós temos que ter ciência de alguns dados, não são pré-textuais, mas dados que nós precisamos assimilar antes de produzir um texto. Por quê? Não basta você escrever bem. Você tem que saber qual que é o objetivo do texto e para quem esse texto se destina. Por quê? Se esse texto se destina a alunos do ensino médio, eu não posso começar o texto com senhores e senhoras. Apresento-vos hoje nesse epiteto, blá blá blá. Por quê? Porque não é a linguagem adequada àquele contexto. Tá? Então, antes de escrever algo, não só uma redação, antes de escrever algo, você tem que saber 2 coisas. A quem se destina e qual é o objetivo do texto. Por quê? Um texto faz parte da nossa capacidade de comunicação. Então, todo tipo de texto ele vai ter como objetivo comunicar algo a alguém. Então, neste interim de comunicar algo a alguém, nós precisamos saber o que é esse algo que nós queremos comunicar e para quem. Então, delimite bem, antes de começar a escrever, quem que é o seu público-alvo. Tá? Se o meu público-alvo são alunos do ensino médio, eu não posso fazer a minha linguagem excessivamente rebuscada, porque isso vai prejudicar a compreensão dos meus alunos. O texto vai ser bom, vai ser academicamente brilhante, com palavras sofisticadas, com conceitos lúcidos. Agora, adianta em uma fala dirigida ou um texto dirigido a um pessoal do ensino médio eu ficar colocando palavras em latim que são, aspas, senso comum na academia, por exemplo, ipsis literis, idem, né, ad hominem. Não adianta, por quê? Porque vai prejudicar a compreensão do meu público-alvo. Então eu não posso apenas escrever bem. Eu tenho que escrever de forma adequada ao público a quem aquele texto se destina. Se eu estou escrevendo uma poesia, eu não vou ficar utilizando no meio do texto argumentos científicos. Eu não posso dizer que o amor nada mais é, minha querida, que uma explosão de estímulos neurosensoriais que perpassam o nosso corpo, que nada mais é do que corpo, do que carne e sangue e ossos e partes esponjosas. Claro que não. Então eu tenho que adequar a minha linguagem ao meu público-alvo. Segundo, nós temos que, como já faz parte do mesmo tópico primeiro, nós temos que saber a que se destina o texto. Se eu quero comunicar uma notícia que é impactante, eu vou utilizar as manhas jornalísticas de criar uma matéria especulativa, muitas vezes, sensacionalista, muitas vezes, porque o meu objetivo com o texto é chamar a atenção. Então, eu não posso colocar um título, por exemplo, que seja demasiadamente extenso e que tire o brilho
do escândalo. Se eu quero fazer uma matéria publicitária bombástica, eu preciso usufruir na linguagem do texto de jargões sensacionalistas. Famosa é flagrada traindo o esposo da novela das 8. Tá? Já é uma matéria que, as pessoas que gostam de novela vão ler. Agora, se eu colocasse ato de infidelidade flagrado entre pessoas do Jardim Botânico. Então, percebam, o objetivo do meu texto vai delimitar ou vai determinar, isso é bom, o objetivo do meu texto vai determinar a linguagem com a qual eu vou escrevê-lo. Então, se o meu intuito, se o meu objetivo é causar, para que eu tenha um grande número de leitores na minha matéria jornalística, eu vou utilizar uma linguagem direcionada a causar escândalo, a causar essa necessidade do leitor de ler a fofoca. Agora, se eu quero provar uma teoria, eu vou escrever um texto baseando-me nos princípios da lógica, da razão e da ciência. Mas se eu quero provar um argumento para cientistas, eu escreverei de um jeito. Se eu quero provar um ponto para o meu aluno do ensino médio, eu preciso ser científico, lógico, racional, mas a minha linguagem vai ser adequada. Vai se adequar não porque nós estamos diminuindo o nível do conhecimento. Eu não posso fazer a minha fala burra porque a pessoa que vai receber o meu texto é uma pessoa burra. Não é esse o ponto. O ponto é fazer-me entender. Se eu não consigo me fazer entender num texto, o texto é inútil para aquele objetivo e para aquele público-alvo. Então, antes de escrever, saiba para que você escreve e para quem você escreve. Essas são as situações primordiais antes de pensar mesmo em uma estrutura. Tá? A longo prazo, nós precisamos saber de mais algumas outras coisas. Exemplo, nós precisamos, é imprescindível, é lugar comum falar o que eu vou dizer, mas é necessário. Você tem que adquirir o hábito da leitura. Você tem que ler. Tá? Muito do que eu sei, a forma eu me julgo uma pessoa com uma boa escrita, mas eu não aprendi a escrever bem na escola. Eu aprendi a escrever bem depois que eu entrei na faculdade, porque depois que eu entrei na faculdade foi a época em que eu realmente gostei da leitura e comecei a ler mais. Então, uma vez que eu comecei a ler mais, eu consegui ganhar vocabulário e compreender as manhas ou as formulações, as ferramentas da linguagem. Por quê? Se você me perguntar se coloca vírgula em uma frase cujo sujeito está delimitado por um substantivo indireto, direto, eu não sei. Eu não sou um linguista, eu não conheço, eu sei o que é um verbo, o que é um substantivo. Agora, uma frase substantiva, indireta, sabe, foge da minha alçada. Mas eu sei escrever bem. Por quê? Porque através da leitura eu compreendi a forma como a língua se estrutura. Então, se eu quero salientar algo no meio de uma frase, eu vou colocá-la entre vírgulas. Eu não sei qual o nome que a gramática dá para isso, mas eu sei que se eu colocar aquele argumento entre vírgulas, eu estou delimitando a fala e salientando algum ponto. Por exemplo, os meus alunos do ensino médio, nas aulas de sociologia, têm dificuldade em escrever textos. Então, na aula de sociologia, entre vírgulas, eu estou salientando com os meus alunos na aula de sociologia, não em outros contextos. Mas se isso se chama uma metomínia, uma metáfora, uma hipérbole, eu não sei. Eu sei como se escreve porque eu adquiri a capacidade de ordenar a língua pela prática da leitura. Então, o problema não é só a gramática, erros de português. Tá? Tem coisas que você vai necessariamente pesquisar na internet. Tem palavras que nós não sabemos como se escreve corretamente, nós podemos pesquisar. Tá? Mas nós precisamos, aos poucos, adquirir a capacidade de perceber como a língua se organiza. Tá? Então,
A longo prazo, você vai adquirir, você vai melhorar sua capacidade de escrita, porque você assimilou isso através da leitura. Muitas vezes a gente vai ler um livro e a gente sai da leitura com novos hábitos de linguagem. Às vezes eu estou lendo um livro de época e eu saio de lá com um novo padrão de fala, porque eu assimilei aquilo que eu li. Eu lembro que quando eu estava na faculdade e li bastante Nietzsche, Nietzsche tinha, claro, uma tradução, não em alemão, mas a tradução do Nietzsche para português trazia muito uma característica do texto dele, que era colocar if, traços. Em vez de vírgulas, ele colocava traços para separar pontos que ele queria delimitar. Tem um nome na gramática para isso, mas não preciso saber qual o nome que a gramática dá para isso. Mas eu assimilei aquela forma de propor um texto, de estruturar um texto, e adquiri aquele hábito e comecei a fazer tal qual. E os professores ficavam, uau, que legal, como é que eu sei? Prática da leitura. A longo prazo, ela é necessária para que você consiga desenvolver uma boa gramática, desenvolver uma boa estrutura e um domínio da língua. Tem muitas pesquisas hoje que provam, por A mais B, que a linguagem ela é necessária e ela é primordial, ela é imperativa para que você consiga ter uma boa capacidade cognitiva. Isso já desde da neurologia até a psicologia. Nós temos os psicólogos da educação muito conhecidos, o Piaget e Vygotsky, eles já diziam isso. A linguagem é imperativa na capacidade cognitiva de uma pessoa. Se você não sabe usar a língua, você vai ser passado para trás. Você vai ter dificuldade de expor seu pensamento. E muitas vezes a gente percebe isso. A pessoa que não escreve bem, dificilmente fala bem. E a pessoa que fala bem, também não fala bem, dificilmente escreve bem. E se você tem dificuldade de escrever e de falar, você tem dificuldade de pensar, de estruturar, de fazer um pensamento lógico. Tá? Então, a longo prazo, você precisa ler e escrever. O que faz o mestre? A prática. Então, você tem que começar a escrever. E não digite, evite digitação. Também tem pesquisas que provam que a pessoa que escreve, ela aprende mais, ela assimila mais, porque o nosso cérebro também é instigado pelo movimento do corpo. O movimento do corpo estimula alguns neurônios, né? Leva correntes a alguns estímulos, e isso nos capacita melhor nas nossas capacidades de memória, de linguagem e de cognição, de forma geral. Então, ler e escrever. Você tem que ler e escrever. Tá? Leia um livro, faça um resumo. Leia um capítulo, faça um resumo. Assim, e você pode revisar, deve revisar esse conteúdo para memorizar melhor. Mas vamos para o texto. Antes de escrever um texto, mesmo que seja um texto dissertativo argumentativo, que é o que pede no Enem, você tem que ter a capacidade de parar para refletir sobre o que você quer escrever. Tá? Você já sabe qual que é o objetivo do texto e para quem o texto se destina. Mas você precisa saber o que você quer dizer no texto. Para além do objetivo, o que eu quero salientar, o que eu quero expor, o que eu quero aprofundar. De que forma eu faço isso? Antes de escrever o texto, você tem que começar por partes. É como um quebra-cabeça. Né? Você tem que estruturar o seu texto como se fosse um sumário de um livro. Lá no sumário, você vai ter os capítulos, que geralmente são nomeados não só apenas com números ou com números romanos. Eles são nomeados com um resumo muito bem feito do que aquele capítulo trata. É isso que você tem que fazer. Não basta saber que você tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. O que você vai abordar na introdução? O que você vai abordar no desenvolvimento? Quais são as ideias que não podem faltar? E comece a pontuar. Faça tópicos, literalmente tópicos. Introdução. Apresentar o tema como relevante contemporaneamente. Uma ideia. Tópico 2. Apresentar a necessidade de uma pessoa no ensino médio desenvolver capacidade nessa temática. 3. Quais que são as consequências das ideias pró e contra nesse contexto? Já temos uma boa delimitação de uma introdução. Agora, no desenvolvimento, você tem que saber pontuar o que você quer dizer para não se perder na ordem lógica dos fatos. Porque às vezes nós estamos escrevendo um texto e depois que vamos ler, ou alguém lê, e fica perdido porque você começou uma ideia no primeiro parágrafo e você só retomou aquela ideia no sexto parágrafo. Você tem que ter uma linha de raciocínio lógico.
E essa linha de raciocínio não pode ser acompanhada apenas por você. Ela tem que ser inteligível aos outros. Então, você tem que é mais fácil você pontuar, você fazer uma estrutura básica, um esqueleto do texto antes de escrevê-lo, para amarrar os pontos nos parágrafos corretos. Por exemplo, não vai adiantar você falar das consequências do tabagismo antes de explicar o que é o tabagismo. Não adianta você escrever um parágrafo muito bem escrito sobre a necessidade da leitura se você não faz uma introdução a. Então você pode fazer tópicos como um esqueleto do texto com ideias-chave ou palavras-chave. Quais são as palavras necessárias, as palavras-chave no texto que eu quero escrever? O que eu preciso salientar? O que é imprescindível? Construa primeiro com palavras-chave. Lidas as palavras-chave, faça uma revisão do que você já tem. Isso também é chamado de brainstorming, tempestade de ideias. Antes de colocar o texto no papel, de jogar tudo ali no papel, faça essas palavras-chave. Depois releia e reflita. Está faltando alguma coisa? Alguma palavra é muito importante, um conceito que não pode faltar? E vai acrescentando. Depois disso, cada palavra-chave você pode transformar em uma frase. Transforme o conceito em uma frase. Depois que você tem cada conceito transformado em uma frase, volte e releia. É como um capítulo de um livro. O título de um texto é o seu resumo. Então, se você tem uma frase, aos poucos você pode transformar aquela frase em um parágrafo. Você tem que entender também como se constroem essas partes do texto. Como se construir uma boa frase. Por isso, não comece direto no parágrafo. Comece na frase. Faça uma boa frase. Ela tem que ter um verbo, ela tem que ter um sujeito, ela tem que ter um complemento. Então, junte esses elementos em uma frase, faça a frase. Depois você faz a outra e junte-as em um parágrafo e relê. As ideias daquelas frases fazem parte de um mesmo contexto? Não tem alguma coisa que você está colocando muito cedo no texto? Às vezes você quer fazer um texto de reflexão e logo no começo você já joga um monte de perguntas para a pessoa pensar e não contextualiza aquelas perguntas. A pessoa vai ler e vai pensar, por que eu tenho que pensar isso aqui? Porque ela não foi introduzida ao tema. Então, faça palavras-chave, frases, parágrafo. Construa isso de modo a levar a pessoa por um caminho. É como a filósofa, como a sabedoria na obra de Dante, né, no Inferno, no Purgatório e no Paraíso, que ela foi conduzindo o personagem através de todos os anéis do Paraíso, do Inferno, de todas as fases da obra. Então faça isso com o leitor. Você tem que conduzi-lo através da sua linha de raciocínio, para deixá-lo a par do que você quer dizer. Porque se você faz uma conclusão excelente, mas não teve um bom desenvolvimento, a conclusão vai ficar perdida. Você tem que ter uma lógica. E você pode construir essa lógica antes do texto através de um esqueleto. Dito isso, é importante também que nós consigamos colocar no texto argumentos válidos. Então, trazer, e aí é a importância da leitura a longo prazo. Quanto mais conhecimento você possui, mais encorpado vai ficar seu texto. Não vai adiantar estar gramaticalmente correto o seu texto, né? Ter um estilo legal, bacana de ler, fluido, e você não passar nada para o leitor. Porque se o leitor foi em busca do seu texto, ele tem um bom título, e ele tem uma boa formatação, ele viu o seu texto, foi ler, e saiu do texto sem aprender nada, ele não vai voltar a um texto seu. Porque o texto não basta ser bem escrito, ele tem que comunicar. Então você tem que trazer fatos históricos, você tem que trazer opiniões de pessoas renomadas, cientistas, literatos, filósofos, pessoas de renome. Você não pode escrever um texto inteiro baseado na sua opinião. Tá? Mesmo em um texto dissertativo argumentativo, que você vai argumentar, você argumenta a partir do seu ponto. Isso é em todo o texto. É difícil um texto não ter a pincelada do pintor. Um texto científico, mesmo quando você escolhe um tema científico, você já está colocando o seu dedo naquilo lá, porque foi você quem escolheu o tema. E o tema você escolhe a partir dos seus interesses. Então não existe texto neutro. Mas você tem que entender que, mesmo que você mesmo seja o prêmio Nobel de matemática, você sozinho não vai conseguir sustentar uma tese inteira. Dificilmente isso vai acontecer. Então, baseie-se em pessoas importantes, em pessoas renomadas. Baseie-se em textos, em constituintes, em normas, em legislações.
E não basta também apenas trazê-las. Eu digo isso para os meus alunos, porque o plágio, além de ser um crime, de ser uma sacanagem, também é inútil para mim. Se você não tem nada a dizer, não adianta você passar para o papel algo que está lá num site, me manda o link que eu leio. Então, se for para você ficar repetindo fatos históricos, era mais fácil ter jogado no Wikipedia e lido lá. Então, você tem que jogar argumentos sólidos e desenvolvê-los. Por isso que você nunca termina um texto mais encorpado com uma citação. Não basta você jogar o pensamento de uma pessoa lá e deixar pairando nas nuvens. Você tem que desenvolver aquela ideia. Tá? Então, para escrever bem, é necessário que você domine a língua. E domine a forma com a qual você vai comunicar o que você quer comunicar. Então, se o texto é dissertativo argumentativo, o que é uma dissertação? O que é uma argumentação? Você tem que desenvolver a sua capacidade naquele estilo de literatura. Não adianta você ser um bom cientista e querer fazer poesia sem dominar o estilo poético. Sem saber o que é uma rima, o que é uma métrica, o que é uma musicalidade. Então você tem que dominar a língua, você tem que ler, escrever, praticar. Você escreve manualmente, apaga, escreve, relê, apaga. E isso, aos poucos, não vai ser tão torturante porque você vai assimilar essa capacidade. Você vai tornar aquilo lá fluido para você. Então você começa fazendo um esqueleto, você começa com palavras-chave, depois frases, depois parágrafos, e automaticamente, depois de alguns anos, você vai começar direto no parágrafo porque você já assimilou aquilo lá. Você tem que parar para refletir sempre, mas você não vai precisar passar pela subida da montanha tantas vezes porque sua panturrilha já está exercitada, o músculo já está bom. Então, aos poucos, você vai ter essa capacidade já assimilada a ponto de poder pular pelo menos a parte das palavras-chave. As frases são sempre interessantes, você pontuar o que é importante. Faz um checklist. Eu vou falar sobre cannabis. O que é importante nesse tema? Legislação brasileira sobre cannabis. É importante, não é? O que é cannabis? Quais são seus usos? Uso para entorpecente? Uso para medicamentos? É um ponto importante. Quem no Brasil fala sobre? Vamos pesquisar. Fulano de tal, @hotmail.com, postou um texto muito divulgado no Brasil e ele é médico do hospital X. Pessoa renomada. Bom, vou ler o que ele escreveu para tirar ideias do que as pessoas dizem nessa área. Fulano X, ou deputado X, defendeu tal ideia na Câmara dos Deputados. É interessante. Então, vamos ler o que esse deputado disse na Câmara dos Deputados. E você vai ter que trazer essas fontes no texto, sem precisar citá-las à ABNT. Isso não é para ensino médio, embora seja bom você saber que existe um órgão que delimita a forma como nós citamos, como nós construímos um texto, como nós fazemos uma capa. Tá? Existe, que é a ABNT. Mas em um texto argumentativo, dissertativo argumentativo, é importante que você saiba construir esse esqueleto e tenha essa noção mínima do que o tema trata, do que você precisa abordar naquele texto. Por isso que o texto do Enem, por exemplo, traz textos base. Leia os textos base. Tire de lá informações se é uma temática da qual você desconhece. Quando uma pessoa domina o português, por isso que eu falo que é importante dominar o português. Eu domino o português mais ou menos, eu me viro no português. Então, às vezes eu ajudo meus colegas a escrever coisas nas quais eu não tenho o mínimo interesse e conhecimento. Uma vez eu escrevi um texto para uma amiga minha que me pediu ajuda e eu comecei a escrever e era sobre economia financeira, um projeto na escola sobre finanças. E eu não tenho interesse nenhum nessa área, mas eu consegui escrever um texto bom a partir do que ela me disse que era aquilo lá. Então eu peguei uma fonte, que nesse caso era uma fonte bem específica, bem delimitada, e a partir daquilo lá eu escrevi um texto. Quando você domina a linguagem, você consegue enrolar o leitor. Você consegue dar o ar de conhecer o tema. Claro que isso não basta, tá? Se você vai apresentar um texto para uma pessoa que entende um tema, você tem que entendê-lo.
porque só pela língua você não convence ninguém. Mas a capacidade do domínio da língua já te ajuda 50%. Tá? Então, fazer um esqueleto do texto é importante. Você tem que ler a respeito, dominar o estilo do texto a qual você vai escrever, e você tem que dominar o conteúdo. Tá? Não vai bastar você escrever um texto bom e não comunicar nada. Um texto, ele tem que comunicar. E essa função é de quem escreve. Tá? Deixa eu só olhar o meu resumo, a minha estrutura desse vídeo, ver se eu deixei passar alguma coisa. Vamos ver. Pessoal, vocês podem deixar perguntas nos comentários, tá? Eu vou responder quem me perguntar. Mas eu acho que, em linha geral, era isso, tá? Você tem que se ater, em todo o texto você tem que comunicar e se ater à temática proposta. Você não pode ficar fugindo do tema. E é por isso que é importante, é interessante fazer uma estrutura. Tá? Porque assim você não vai fugir do tema. Porque você já delimitou aquilo que você precisa falar e vai seguir aquele raciocínio. E o leitor vai conseguir te acompanhar nesse raciocínio. Tá? Então, a longo prazo, você tem que ler, escrever, ganhar esses hábitos e essa prática ao longo da vida. Você tem que, com isso, automaticamente dominar o português, para além da gramática. Você tem que dominar o estilo de texto ao qual você vai escrever, entender para quem você escreve e o que você quer comunicar, qual que é o objetivo do texto. E feito isso, fazer uma estrutura e começar de palavras-chave para frases, para parágrafos e redação. Terminou a redação, revise. Não tenha medo de ler um texto e começar a apagar coisa. Pode apagar, deve apagar. Muitas vezes você vai escrever o que veio na sua mente, escreve, deixa de lado, vai tomar um café, vai jogar um videogame, vai jogar um futebol, vai pegar um sol, depois volta e relê. Dê um tempo para o seu cérebro sair do tema, vai ver um filme, depois você relê e você vai perceber que tem coisas a serem melhoradas. E você tem que melhorar. É a prática que faz a perfeição. O mestre é consequência da prática incessante. Então, nunca deixe de revisar, de refazer e de reformular ideias suas para lapidá-las. Tá? Você tem que fazer isso. Ao longo do tempo você já vai estar mais perito na arte da escrita, mas todo perito precisa revisar todo o seu texto, sempre. Isso é imprescindível. Tá? Eu espero ter contribuído. Tá? Vocês podem deixar dúvidas nos comentários. E, enfim, de forma geral, tem muito material bom na internet. Tá? Pesquisem. Tem muito vídeo de professor de português mesmo, dando dicas de como escrever. Então, pesquisem o conteúdo. Né? Vocês que são meus alunos que estão assistindo esse vídeo, se tiver algum, pesquisem pessoas interessantes na internet. Tem muito professor dando aula aqui no YouTube. Então, pesquisem o tema, se aprofundem e bora ganhar nota boa na redação. Valeu?